As perguntas a serem respondidas são muitas. Por que as pessoas acreditam em Deus? Algumas são curiosas. Por que nascemos com apêndice? Outras, estúpidas. Por que a Terra é plana? Temos aquelas desesperadoras. Por que as pessoas estão destruindo o planeta em que vivemos? Muitas perguntas, nem sempre consenso nas respostas. O universo dos porquês vai mergulhar nas dúvidas e te ajudar a entender melhor temas importantes da sociedade. Nossa primeira questão é: por que o aborto legal deve ser ampliado? Quais as regras atuais de aborto no Brasil? O Brasil é um país que tem uma legislação bastante restritiva com relação ao aborto e apenas em 3 situações ele é previsto em lei. Então, hoje em dia, em casos de violência sexual. Feto anencefalo, que foi o último legalizado pelo STF, e risco de morte da mulher. Tem limite de semanas para realizar o aborto? Não tem um limite definido dentro da lei, mas as normas técnicas falam em uma data gestacional de umas 20 semanas, mas isso não quer dizer que a pessoa não possa fazer um aborto legal com idade gestacional mais avançada. Há um embate entre este direito, a autonomia da mulher em relação ao próprio corpo, com o direito à vida. O direito à vida, sim, ele está explícito na Constituição, na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. No entanto, tanto a Constituição quanto a Declaração mencionam apenas a proteção ao direito à vida. Para o direito, é considerado pessoa humana, isto é, sujeito de direitos e deveres, aquele que nasce com vida e até a sua morte, quando há o término disso que se chama pessoa humana. Com base nesta leitura, que é a leitura padrão dentro do ordenamento jurídico, o embrião não seria ainda considerado pessoa. O que você diria para as pessoas que acham que o aborto não deve ser legal porque existem métodos contraceptivos? Os métodos contraceptivos, eles falham, todos eles. Preservativo, anticoncepcional, o DIU, todos eles podem falhar. E aí a gente tem que pensar que se os homens se protegessem, não ia existir gravidez indesejada, porque os homens poderiam fazer parte desse processo de cuidado. Então, por que a gente sempre pergunta, né, se as mulheres se cuidassem, se as mulheres, né? Por que permitir o aborto somente até 12 semanas de gestação é insuficiente? Porque muitas mulheres, quando elas se dão conta que elas estão gestantes, elas já estão praticamente chegando nesse prazo ou mais. Por exemplo, meninas e crianças, quando a família chega a se dar conta que essa menina está grávida, ela muitas vezes está perto da 20ª semana. As primeiras 12 semanas é o período relativo ao primeiro trimestre gestacional. E esse primeiro trimestre é o período onde os riscos são menores com relação a um procedimento de aborto. Os procedimentos em si também são mais simples e não tem um desenvolvimento fetal tão grande, né? Ou seja, tudo é mais simples no primeiro trimestre, mais seguro também. Mas, em termos de direitos sexuais, reprodutivos e até em termos de saúde pública, seria muito importante que a gente avançasse mais esse limite gestacional, porque muitas vezes a pessoa não se sabe grávida até as 12 semanas, ela vai descobrir depois, e mesmo se descobrir antes, às vezes ela vai precisar de um pouco mais de tempo para tomar a sua decisão. E ainda, o que é muito importante no nosso meio, a gente tem muitas barreiras para as pessoas acessarem os serviços, tanto de saúde quanto as redes de apoio. Então a gente precisa, é muito importante, né, para ampliar o acesso, que a gente amplie também o tempo limite para que as pessoas possam acessar ao aborto legal. Se for o caso do Brasil legalizar o aborto até a 12ª semana, é manter mulheres na ilegalidade, na clandestinidade do aborto inseguro e mulheres morrendo por causa disso. Os países mais desenvolvidos, eles já nos mostraram que a legalização do aborto, ela melhora os desfechos de saúde, ela diminui a mortalidade materna. Então, a gente certamente já tem um subsídio de evidências suficiente para, em termos de saúde pública, poder avançar. Se a gente tem uma morte materna causada por um aborto inseguro, isso não deixa de ser um feminicídio com aval do Estado, que criminaliza o aborto e impede que as mulheres acessem esse serviço de forma segura.
Mulheres e demais pessoas que gestam negras são impactadas de maneira desigual quando comparadas com as brancas no que se refere à proibição do aborto? Ah, com certeza, porque se a gente for pensar que as desigualdades estão colocadas entre mulheres brancas e negras ou entre mulheres negras e não negras, né, as demais não negras, a gente vai imaginar que isso vai impactar nas políticas públicas, né, de acesso, as barreiras de acesso para as mulheres, né, eu acho que eu colocaria mulheres negras e mulheres pobres, né, que eu acho que estão talvez no mesmo patamar de desigualdade, né, de acesso. Você é médica, esse tema enfrenta muitas barreiras entre médicos? Sim, enfrenta muitas barreiras. A gente tem na categoria médica posicionamentos diversos, né, com relação à questão do aborto. A gente tem bastantes profissionais da saúde engajados, envolvidos e defendendo a legalização do aborto. No entanto, a gente tem uma parte da nossa categoria que é muito contrária e que que talvez preze pouco pelas questões de saúde pública. Homens trans e pessoas não binárias com útero têm uma rede de apoio tratando-se de questões reprodutivas, assim como as mulheres cis? Essas pessoas com certeza encontram ainda mais barreiras. Então, se as mulheres cis encontram barreiras para acessar o aborto legal na nossa rede de saúde, na nossa rede de proteção, as pessoas não binárias e trans enfrentam ainda mais barreiras, mais discriminação, é ainda mais difícil e a gente precisa também avançar nessa inclusão dentro das nossas políticas de saúde. Pecado, historicamente, a Igreja tem sido perversa no que se refere aos direitos das mulheres. Todavia, há um movimento que anseia por mudança. O Grupo das Católicas, ele é um grupo que atua desde 93 aqui no Brasil, está presente em outros países também, e a gente tem uma visão de autonomia das mulheres, que as mulheres tenham autonomia sobre todas as escolhas da vida delas, e incluindo a maternidade, se elas desejam ou não serem mães, isso é uma escolha das mulheres. A gente também trabalha com a ideia de justiça reprodutiva, que no caso a própria legalização do aborto estaria dentro da justiça reprodutiva, uma vez que as mulheres elas podem escolher se elas querem ou não serem mães e, no caso, se elas desejam ser mães, que exista também justiça social para que elas tenham condições dignas de criar um filho. O Deus que eu acredito, ele é um Deus de amor, é um Deus de compaixão, é um Deus que acolhe as mulheres, que acolhe as dores das mulheres. E eu não quero que exista um Deus temor, que as pessoas tenham medo de acessar essa figura religiosa, até porque a espiritualidade é algo muito importante na vida das pessoas. O aborto, ele é uma realidade, independente se está legalizado ou não, desde que somos mulheres, ele já acontece. A realização de abortos e a utilização de métodos contraceptivos não são recentes, muito pelo contrário. O aborto é uma prática que faz parte da vida reprodutiva das mulheres e pessoas com capacidade de gestar. Algumas pesquisadoras e pesquisadores vão afirmar que a prática é tão antiga quanto a história da humanidade. A criminalização do aborto, na forma com que conhecemos hoje, onde há uma grande moralização em torno do feto, se dá sobretudo a partir do século XVIII. Até então, o aborto se relacionava à propriedade do homem. Na Grécia Antiga, por exemplo, o aborto era até mesmo estimulado como controle de natalidade, mesmo que a mulher não quisesse. O mesmo acontecia em Roma. No entanto, para mulheres que não estavam enredadas no âmbito familiar, não havia punição para a prática do aborto. Se a lei hoje está contra as mulheres e demais pessoas que gestam, nada mais justo que elas desafiarem a lei. Socorristas en Red es una articulación de colectivas de Argentina, de colectivas feministas y transfeministas, que damos información y acompañamos las decisiones de abortar. Entiendo que esta red colaboró enormemente en la sanción de la ley que conseguimos en Argentina en diciembre del año 2020, colaboró fundamentalmente en humanizar
la decisión del aborto, en desdramatizar también esta decisión, en desclandestinizarla, porque siempre hicimos público nuestro accionar en esta idea de poner al aborto en la agenda política y en la agenda legislativa. Fuimos parte de ese enorme movimiento al que conocemos como Marea Verde, que tanto impacto tiene y ha tenido en la región latinoamericana y caribeña. Para Socorristas en Red, la ley es una conquista enorme porque la ley viene a traer la afirmación de que el Estado tiene que reconocer este derecho. La ley viene a decir, no está mal que abortes, tanto no está mal que el Estado te la reconoce como derecho. Entonces implica um cambio cultural muito importante. O governo Lula nem mesmo toca no assunto. Lula, em particular, quando tocou durante as eleições, foi de uma forma desastrosa. Eu sou contra o aborto e as minhas mulheres eram contra o aborto. Minha mulher é contra o aborto. O STF seria a nossa única salvação hoje, levando em conta também que o nosso legislativo é extremamente conservador? Acho que o STF é um caminho importante. O judiciário tende a ser um pouco mais técnico em relação ao julgamento dessas questões. Eu vejo outras soluções possíveis, num prazo talvez mais médio, mais longo. A gente precisa eleger pessoas que têm afinidade com essas ideias. Por que o aborto legal deve ser ampliado? O aborto legal deve ser ampliado porque, primeiro, é uma questão de direitos, é um direito sexual e reprodutivo das pessoas. As pessoas têm que poder escolher quantos filhos querem ter, se querem ter ou não, como e quando. Isso está nas nossas convenções, o Brasil é signatário dessas convenções de direitos sexuais e reprodutivos. E um outro ponto que é muito técnico, né, e fácil de entender é que o aborto, quando realizado de forma insegura, ele leva a complicações e leva à morte. Então, essas são mortes totalmente evitáveis. A gente sabe que o aborto, quando realizado em condições seguras, ele é muito seguro e realmente, muito raramente, termina em alguma complicação. Então, é muito importante que a gente possa providenciar isso dentro do nosso sistema de saúde, formar os profissionais para fazer esse atendimento de forma adequada, acolher as pessoas de forma adequada e também muito importante que o aborto não quer dizer que a gente não vai investir em acesso aos anticoncepcionais, em educação para a sexualidade, isso tudo é muito importante. Então, dentro de uma perspectiva integral de saúde sexual e reprodutiva, o direito ao aborto precisa sim ser ampliado. A luta para que mulheres e pessoas que gestam tenham direito ao seu próprio corpo é de todos nós. Todas as pessoas devem ser feministas e respeitar individualidades. Se você precisa realizar um aborto, não hesite em procurar grupos de apoio que possam te ajudar a realizar o procedimento da forma menos traumática e mais segura possível. Direitos reprodutivos são direitos humanos e precisamos lutar por eles.